Fala galera, Christopher aqui. Como é que vocês estão? Espero que todos muito bem. Vamos estar para mais um vídeo. E se eu dissesse para você assim, você compraria ouro se ele te pagasse 1% ao mês? Compraria, né? Bem provavelmente você compraria. E é exatamente isso que a Buena Vista fez criando o Auro 11, o novo ETF da Buena Vista, né? Aqui na nossa Bolsa Brasileira, um ETF listado na B3, certo? Que te dá exposição ao ouro, mas com uma estratégia de utilização de opções, né? As famosas covered calls usadas pela News, lá da gringa, certo? Para gerar renda mensal dolarizada para você. Dolarizada seria exposto à volatilidade do dólar. Se o dólar subir, o seu dinheiro sobe também. Então é isso. É sobre o Auro 11 que nós vamos falar hoje, um ETF baseado em ouro, com estratégia de opções para geração de renda mensal aqui na nossa Bolsa Brasileira, né? Só que um detalhe, não é o ouro que paga os dividendos aqui. Quem paga é a estratégia. Se você não entender isso, você entra achando que é uma coisa e na verdade é outra. Então, vamos pro vídeo. Vamos lá, galera. O Auro 11, que é o Buena Vista News Gold High Income ETF, lançado em 28 de agosto de 2025, então ele é um ETF recente, tá? Quase todos esses ETFs de dividendos que pagam, que são pagadores de renda mensal, são bem recentes na nossa bolsa, então começaram a se proliferar mesmo em 2025, certo? Então a proposta dele é unir dois mundos, exposição a commodity ouro, né, a exposição ao ouro e renda mensal via opções, estratégia com opções, principalmente venda de calls cobertas, né? Então ele tenta transformar um ativo, segundo eles, segundo a própria gestão fala, um ativo mudo, né, que não gera fluxo de caixa, em um ativo com renda recorrente, tá, pagando dividendos mensais. Para quem gosta, né, desse formato de carteira de renda, como eu, tá, ter um ativo pagador de renda que é sensível somente ao ouro é interessante, porque além de eu poder indiretamente, né, dolarizar um pedaço do patrimônio, assim como eu poderia fazer no Pipe 11, se você não viu o vídeo ainda, algumas semanas atrás eu postei um vídeo sobre o Pipe 11 aqui no canal, dá uma olhada lá, que aquilo lá é sobre infraestrutura de petróleo americano, tá? Muito interessante também, e vai ser pagador de dividendos também. Bem interessante, dá uma conferida lá depois. Ele vai transformar um ativo mudo em um ativo de renda, tá? É como se fosse o ouro pagando um aluguel para você. Ele promete 1% ao mês de dividendo, certo? Mas vale lembrar sempre que os dividendos no Brasil, né, de ETFs, dividendos vindos de ETFs são tributados em 15%. Não é que nem os fundos de investimento que são isentos, tá? Os fundos imobiliários, os FIAGs e FIINFRAs. Aqui não, aqui é tributado na fonte 15%. Então se ele vai pagar R$1 de dividendo, você vai receber 85 centavos, direto, já você não precisa ficar pagando DARF para dividendo. É retido na fonte, tá? E já vem descontado, o que cair é líquido para você. Ah, mas então ele não vai pagar 1%, ele vai pagar 0,85%. Neste caso do exemplo que eu citei, sim. Mas lembre-se que ele promete pagar isso ao longo de toda a sua trajetória, independente de ciclo de mercado, tá? Ele vai tentar pagar sempre 1%. Depois nós vamos dar uma olhada nos dividendos se realmente ele está entregando isso ao longo do tempo. Em relação a fundos imobiliários, por exemplo, ele é sensível à taxa de juros. Em mercados de bull market, né, onde as cotações sobem de preço, o dividendo cai lá embaixo, o dividend yield, para quem vai comprar cotas novas no mercado. Então, esse pode ser uma saída, tá? Mesmo recebendo esse 0,85, em um mercado de alta, por exemplo, onde você não alcança fundos imobiliários pagando 1% mais, porque os preços das cotas esticam, é uma baita opção pagando 0,85% ao mês. E sem ser sensível a juro, né, e simplesmente atrelado a ouro, a movimentação do ouro. Isso eu acho muito interessante, tá? O ouro, quando ele sobe de forma explosiva e ele cai por anos e anos, às vezes ele fica 10 anos caindo, mas lentamente e com pequenas altas durante o trajeto, né? Depois a gente vai conversar sobre isso. E quando a gente fala pequenas é até estranho, porque no gráfico a gente vai ver um gráfico bem achatado, então cada barrinha vai ser 6 meses. Então tem altas de 100% ali no meio, tá? Então imagine o quanto essa estratégia pode ganhar de grana com essas estratégias de vendas de coverage calls, né, de estratégia de opções, com essas volatilidades até mesmo no mercado lateral do ouro, que pode ficar até 10 anos de lado, 15 anos às vezes, para depois estourar para cima de novo, tá? Então eu achei bem interessante. E lembrando, 0,85 ao mês, mesmo no momento que eu estou gravando aqui, que ainda não estamos num grande mercado de alta, é o dividendo aí que os fundos de galpão logístico, de shopping centers estão pagando. Muitos estão pagando menos que isso, tá? Muitos estão pagando menos que isso. Então, fica aqui a reflexão, né? Abra a mente para diversificação de ativos, de classes de ativos na sua carteira. Se você tem a opção de ganhar renda com outros ativos que não são somente fundos de investimento, apesar de o ETF ser um fundo de investimento, quer dizer, não sei se esses fundos isentos, né, de dividendos isentos, acho que vale a pena, né, a gente dar uma chance aí, já que estão vindo tantos ativos atraentes aí para o mercado nos últimos meses. É claro que a gente precisa de um histórico,
né, avaliar como é que vai se comportar, mas até o momento, os que já chegaram antes têm se comportado muito bem, certo? Mais pra frente eu vou fazer vídeo sobre outros pagadores de dividendos, que são ETFs também. Eu estou olhando com muito carinho, tá, para essa classe de ETFs pagadores de dividendos para complementar a minha carteira de renda, já pensando em momentos que fundos imobiliários, FIAGROS e FIINFRAs sofrem mais, em momentos que eu não vou ter como comprar tanto, por causa que as cotações podem em algum momento estar esticadas, tornando o dividend yield menor, né? Porque quando você comprar uma cota cara, seu dividendo reduz. Então, pô, eu podendo travar aí 1% ao mês através de ETFs, ou 0,85, descontando os impostos, né? Impostos com ETFs, eu acho muito válido, tá? Eu acho uma coisa muito válida. E aqui, né, você poder ter uma exposição indireta ao dólar e também ao ouro, né? Sem sombra de dúvidas, eu achei muito interessante essa proposta do Auro 11, tá? Como que o Auro 11 cria esses dividendos que ele vai entregar para os seus investidores todos os meses? Eu vou simplificar para vocês e também vou botar a descrição embaixo do que eu vou falar, né? Já bonitinho, formatadinho pela IA, porque eu gosto que ela deixa tudo bonitinho para mim e vai botar nos vídeos, eu acho ótimo isso. Eu vou simplificar para vocês como que funciona a geração de dividendos sintéticos, né? Que o Auro 11 faz, que é através da News, que é a gestora lá americana que trabalha em cima do índice, tá bom? O fundo ele tem exposição a ouro, certo? Beleza, isso você já entendeu. Em cima dessa exposição, ele utiliza uma estratégia de venda de calls cobertas, tá? Que é uma estratégia com opções. E, gente, para você que está começando no mercado, não tem nada a ver com aquelas opções binárias que você vê na internet, tá? EQI, Option, essas pirâmides brabas, esses negócios, não tem nada a ver com isso, gente. São opções, é um modelo de derivativo, de estratégia de derivativos, que você consegue operar no mercado financeiro. E mais indicado para profissionais de mercado e não para pessoas tradicionais, comuns, investidores comuns, tá bom? Não tente fazer isso em casa, porque o risco é muito alto. Aqui nós estamos falando do risco de ruína com uma única operação, se você não souber o que está fazendo, tá? Então, quer aprender sobre estratégia de opções? Estude opções, simule bastante para depois você conseguir fazer alguma coisa. Lembrando que nós, no Brasil, não temos muitos ativos para poder operar opções que nem eles têm lá fora. Por isso que o ETF, inclusive da Buena Vista, utiliza a estratégia lá da News para poder trazer o dividendo para a gente. Tá? Tem toda uma estratégia aí com gestores internacionais para poder, né, utilizar essas opções lá fora e trazer convertido para nós aqui em dividendo, certo? Então, essa venda, através das vendas de calls, né, cobertas, das opções, as covered calls, ela gera um prêmio, que a gente chama de prêmio, tá? Que é um dinheiro que entra, certo? Esse prêmio, ele vira provento, ele vira dividendo que vai ser entregue para você, investidor. Então, é isso aí, gente. Só que a call coberta, ela tem que pagar um preço. Não existe almoço grátis, galera. Ela tem que pagar um preço. E qual é o preço? Parte do ganho da alta, ele converte e troca por renda mensal. Certo? Então, como é que eu vou explicar para vocês? A volatilidade, ela é mais segura, ela gera menos volatilidade no papel, mas quando existe um ganho no mercado explosivo para cima, o fundo que faz cover de calls não consegue ter esse ganho no valor da cotação explosivo para cima, porque as calls seguram um pouco da alta. Então você não captura 100% do movimento de alta. Você captura um pedaço e o outro pedaço vira renda que vai para o seu bolso. Mas sobe também. E para ilustrar isso, eu vou mostrar para você aqui um gráfico, que é do ETF Gold 11. Nesse momento agora que eu estou gravando, o ouro está, por causa dos problemas geopolíticos, países brigando uns com os outros, toda essa questão aí dos Estados Unidos invadindo outros países e tudo mais, o ouro está disparando, porque todos os países estão acumulando, né, aumentando suas reservas em ouro, e também toda aquela briga contra o dólar que está rolando entre China e outros países querendo, né, reduzir o poder do dólar, está fazendo com que uma corrida ao ouro, né? Então vários bancos centrais de vários países, inclusive empresas privadas como a Tether, que eu vou fazer um vídeo só sobre ela mais para frente, que é a dona da criptomoeda USDT, né, que uma moeda vale $1, estão estocando ouro feito loucos. E com isso o que acontece? O ouro dispara. Isso são ciclos, tá, gente? Geralmente em crises o ouro costuma disparar de valorização. E o Gold 11 acompanha essa valorização 100%, mas ele é um ETF que simplesmente acompanha o índice do ouro. E não tem nenhuma estratégia de opções e nem paga dividendos. Aqui não. Esse cara aqui, ele paga dividendos mensais, prometendo 1% ao mês, certo? Em cima da cotação. E segue o índice do ouro, né? Um índice diferente, mas também de valorização do ouro. Então ele tem um movimento parecido, mas ele tem praticamente metade do ganho de valorização de cotas que o outro tem, certo? Então, se você compra um ETF como esse,
você tem que entender que você está comprando renda, você está comprando renda mensal. Fluxo de caixa, você está empilhando ativos de fluxo de caixa na sua carteira. Para uma carteira de renda, e ainda garantindo 1% ao mês, ou 0,85 para nós brasileiros aqui, eu acho interessante, baseado numa estratégia puro sangue renda. Tá? Se você está buscando fazer uma carteira de renda consistente, esse ETF pode fazer sentido para você. Se você busca um ativo de alto crescimento e que não interessa a renda passiva agora, eu quero crescimento e captar 100% da valorização do ouro, o Gold 11 vai fazer mais sentido para você, como vocês viram no gráfico que apareceu na tela para vocês aí. Faz todo sentido o Gold 11 se você quer acompanhar 100% da valorização do ouro. Mas em momentos que o ouro começa a cair, certo? Porque o ouro, só para vocês terem uma noção, eu vou até colocar um outro gráfico na tela para vocês agora. Em alguns momentos, cara, o ouro também tem queda, gente. O ouro não cresce para sempre. Vou te dar um exemplo. Aqui a gente está no gráfico do ouro em dólar, tá, gente? A gente tem um gráfico aqui que vem desde 1900 e... Gente, nós temos todo o gráfico aqui, ó, desde 1965, tá? Mas, olha só, olha essa queda aqui, ó. Olha essa queda aqui que eu vou mostrar para vocês. Vou pegar a régua aqui. Vamos pegar desse topo e vamos ir até o fundo aqui, ó. Mais ou menos aqui. Olha só, galera. Aqui, nessa brincadeira, a gente teve 1.603 dias, ou seja, de agosto de 2011 até mais ou menos 28 de dezembro de 2015. A gente está falando aí de praticamente 4 anos. 4 anos de queda. Com algumas altas no meio do caminho, tá? Algumas altas no meio do caminho, mas foram 4 anos de queda do ouro, certo? Isso são quedas que o Gold 11 vai te entregar de resultado, porque ele segue cegamente, né? Ele segue à risca isso daqui, tá? Então aqui seria 46% de queda. É claro que para quem acumula, seria 4 anos de oportunidade de acumulação. Você já pensou para surfar alta depois? Vamos ver como é que ficou depois. Depois, por exemplo, vamos puxar daqui até aqui, ó. Aqui nós estamos falando de 166% em 149 barras de 6 meses, ou seja, de janeiro de 16 até dezembro de 2018. Em 2 anos, ele buscou aí 166% depois. Então, veja que o ouro ele tem essa capacidade, que nem olha isso aqui, gente, olha isso aqui, ó. Olha essa queda aqui, ó. Ele tem essa capacidade, tá? De cair por muito tempo. Pô, aqui 1919 dias, essa queda aqui. Então, de 2010 até 2016, foram 95% de queda. Imagina quem comprou lá, cara. O cara se apavorou. Se apavorou. Quem comprou aqui, achou que perdeu todo o dinheiro aqui. De repente o negócio voltou tudo de novo. Certo? E começou a subir feito louco. Aí vem os próximos anos. A gente pode puxar um pouco daqui, ó. Vamos puxar daqui. Deixa eu dar um esquisinho aqui. Vamos puxar daqui. E vamos até essa alta aqui, ó. De junho, de 2016, janeiro de 2016 até 21 de junho. 14 de junho de 2021. Estamos falando de 261% de alta. Certo? Mas em 4, 5, 6 anos de alta. Então, o ouro acontece isso, tá, gente? Acontece isso. E aí agora veio essa alta bizarra aqui, né? Que foi uma bizarrice total. Vamos supor, daqui mais ou menos até lá, até o momento que nós estamos agora, já são mais de 100% de alta. O que você tem que entender é que nesses momentos aqui, ó, de lateralização de mercado, deixa eu ver se eu consigo pegar esses momentos aqui, ó, de mercado lateral, certo? Onde tem sobe e desce aqui, ó, sobe e desce de mercado. Esses momentos é onde o ETF que paga renda vai conseguir manter uma volatilidade menor sem cair tanto. Sem subir e sem cair. A cotação vai ficar estável e vai ficar pagando dividendo de 1% ao mês, certo? Nos momentos de queda grande do ouro, tá, que podem ocorrer, bem provável que ele caia menos também do que o Gold 11, porque tem a renda segurando. Tá? Então, existe tudo isso, tá, gente? Quando você entrega renda, a ideia do projeto é outra. Em mercados laterais, que podem demorar às vezes 10 anos, o mercado pode ficar de lado por 10 anos no ouro. O ETF que paga renda vai ter um desempenho muito melhor no total return, né, no retorno total do ativo. No gráfico de alta, no período de alta de mercado como que estamos vivendo agora, o Gold 11, que segue o gráfico, vai performar melhor, mas ele não te entrega renda nenhuma e a proposta é totalmente diferente, então você não deve misturar as coisas. A Ouro 11 é para uma carteira de renda, certo? E tem exposição ao ouro, então ele tem a proteção do ouro e também do dólar, certo? Por causa da volatilidade que vai reduzir a sua carteira muito, vai ajudar bastante na volatilidade da sua carteira, na segurança da sua carteira em geral.
O Gold 11 é para quem quer aquele ativo de crescimento e vão seguindo literalmente o ouro. O que o ouro fizer, o Gold 11 vai fazer, tá? Literalmente isso, é assim que funciona. Então você já entendeu, né? O coração do produto é o seguinte: quando o negócio é ouro puro, ele vai, como no caso do Gold 11, a sensibilidade à volatilidade do ouro é totalmente exposta no ativo, te entrega isso. Quando é um ouro com call coberta embutido no produto, que é o caso do Auro 11 que nós estamos falando aqui, ele é mais sensível à alta, mas com fluxo mensal de caixa, certo? Com rendimentos mensais que vão te ajudar bastante aí na sua renda, certo? Gente, a promessa do 1% ao mês, que é o que a lâmina do próprio fundo mostrava aí no lançamento do fundo, tá? Na lâmina que teve lá em, se não me engano, em janeiro de 2026, mês passado, ele mostrava proventos de 1,20, tá? Que dava 1,01% ao mês naquele momento, com um dividend yield anualizado de 12,45%. Muito interessante, né? Já que ele informa, né, que vai ter pagamentos mensais, mas sempre é interessante ficar atento, tá? O ETF não completou 12 meses ainda. Então, esses 12,45 é a analisação de histórico curto, jogando, né, um dividendo como se fosse ser sempre nesse valor de cota, nesse valor de dividendo, nessa entrega. Então, mas o que ele nos mostra, no pouco tempo que ele tem de funcionamento e entrega de dividendos, né, aí, setembro, outubro, novembro, dezembro, janeiro, ele entregou dividendos até agora, ele sempre paga pelo dia, ele não tem um dia certo, ó. Entre dia 8 e 9, entre 8 e 10 de cada mês, né, você não pode pegar um final de semana no meio. Mas ele tem pago assim, ó, setembro pagou 1,07, mas lembrando que a cota lá era R$100. Aí a cota foi subindo e ele foi subindo o pagamento de proventos também, tá? Isso é o que eu achei muito interessante. Então a cota vai subindo em relação ao ouro que está subindo, e ele também vai subindo os seus dividendos, mantendo aquele 1% ao mês em cima daquele fechamento, né, do dia de pagamento de cota, de dividendos em cima da cota do fundo. E aí no último mês ele pagou 1,20, né? R$1,20, chegou a pagar 1,22 lá em dezembro. Então, assim, ele está realmente cumprindo a promessa que eles fizeram de pagar 1%, né, em cima do valor da cota ao mês. Eu, sinceramente, acho isso incrível, muito bom, porque existe uma previsibilidade de renda que a gente consegue, né, ter, assim, baseado no valor do ativo. Eu achei isso muito interessante, tá? Vamos falar um pouquinho sobre os custos da estrutura, né, e a cara de produto, certo? Taxa de administração é um pouco pesada, 0,98%, a taxa que foi divulgada na lâmina do fundo. Todas as informações eu peguei direto da Buena Vista, tá? 0,98% é acima, né, dos fundos passivos. Geralmente, quando existe uma gestão ativa e com entrega de renda, a taxa vai ser maior, tá? E quando tem criptomoeda envolvida também tem uma taxa grande. A liquidez é como todos os ETFs, de 2 dias, né? Então, se você vende 2 dias, tá na conta. Quase todas as rendas variáveis são assim hoje. Tem exposição cambial ao dólar, então você já sabe que se o dólar subir, o seu dinheiro sobe também, se o dólar descer, o seu dinheiro desce. Exposição indireta ao dólar, como IVVB11 e outros ETFs conhecidos daí, o próprio Gold 11. O patrimônio líquido dele ainda é pequeno, 31 milhões, na base de 30 de janeiro, tá? A última informação que nós temos, 31,3 milhões. E o número de cotistas na lâmina se encontra em 3.506 cotistas. Então é um ETF que ainda está pequeno. O Gold 11, por exemplo, já tem centenas ali de milhares de cotistas. O fundo tá voando, tá? Então, naturalmente, esse fundo, como é um fundo em início de jornada, vai crescer muito ainda, tá? Vai crescer muito. O fazedor de mercado deles é o market maker, né? Que garante o crédito, garante a liquidez de mercado ali, a Credit Suisse e a UBS, tá? Então, o que ele nos fala aqui, né? É um produto de ouro, dólar, mais opções. São 3 estratégias embutidas num único produto financeiro pagador de renda mensal, certo? Tributação, gente, vamos falar sobre tributação rapidamente aqui. Aqui tem um ponto que é completamente importante para você investidor, tá? Sempre os proventos de um ETF são 15% de imposto no dividendo. Então, você receber R$1 de dividendo, você vai pagar 15%, vai ser retido na fonte 15 centavos e você vai receber 85 centavos, tá? Porque é sempre essa tributação retida na fonte. Já cai na sua conta que você pode usar. E na venda das cotas, como todo ETF, vendeu com lucro é 15% via DARF, tá? Então, aquele negócio, cara, quem vai comprar um ETF de renda não é um ETF que você vai comprar para vender por causa de lucro na cotação. Então, você quer saber da renda caindo todos os meses. Então, para a estratégia de renda, esse ETF faz sentido, tá? Faz bastante sentido. Não tem isenção, né? O imposto é uma fonte de ineficiência do mercado, infelizmente, né? É um ruído político, que é o câncer do nosso país, mas o que a gente pode fazer, né? Pelo menos vamos aproveitar que 0,85 ainda é uma fonte de renda, um percentual de renda bom, né, para um fundo pagar para a gente. Pelo menos a gente tem que se contentar com isso, certo? Em quais cenários, né, que o Auro 11 pode fazer mais sentido, tá, gente?
A própria natureza da call coberta, da estratégia de opções, tá? Ela tende a funcionar melhor quando? Número 1, quando a alta do ouro está moderada, ou até mesmo pouco explosiva. Tende a funcionar melhor, por quê? Porque ele acompanha a rentabilidade do ouro sem ficar muito distante, por exemplo, do Gold 11, que acompanha 100% da volatilidade, tá? A estratégia de opções funciona melhor nesses momentos. Quando o ouro está de lado, também funciona muito bem. Neste momento, quando o ouro está de lado, ele vai ter, inclusive, em alguns momentos, uma performance melhor do que o Gold 11, tá? Porque o Gold 11 vai ficar assim, ó, nessa repetição. E esse aqui consegue quebrar as quedas e crescer um pouquinho nas altas dessas ondas quando o mercado está de lado, tá? Essa é a parte interessante, por causa que a renda segura o impacto, quando o impacto é pequeno, tá? Existe volatilidade também suficiente para o prêmio das opções ser bom. Então, quando existe essa volatilidade que dentro da estratégia é o que eles esperam, o negócio melhora mais ainda, tá? E o quarto ponto, né, é o investidor quer fluxo mensal dolarizado sem operar opções. É muito simples, é uma estratégia dificílima, arriscadíssima, que profissional fazendo é uma coisa, mas nós fazendo, nós que eu digo, pessoas que não são profissionais de opções, é outra. Então, a gente poder usufruir da renda que esse tipo de estratégia nos proporciona é muito legal, é muito interessante com a segurança de um ETF de uma grande gestora, tá? Então isso conversa com o argumento do ciclo do ouro, certo? O ouro pode ter grandes ciclos de alta, mas também pode passar muitos anos andando de lado, como a gente viu no gráfico. 4, 5, 10 anos, às vezes 10 anos caindo, tá? Nesse cenário, a renda mensal ela pode ser mais relevante do que a valorização da cota. Você entende? Então, isso aí pode ser o momento do Auro 11 em relação ao Gold 11, por exemplo. Embora a gente não tenha que fazer essa comparação, porque são produtos com estratégias totalmente diferentes e objetivos totalmente diferentes para pessoas e carteiras diferentes. Tá? Então, eu só estou falando isso porque eu sei que esse questionamento vai vir de muita gente, certo? Alguns riscos e armadilhas que eu trago aqui para vocês, tá? Ele não é um dividendo do ouro, é uma renda baseada em opções. Então, aqui não existe uma estratégia que estão investindo em empresas que investem em ouro e aí as mineradoras pagam dividendo e eles distribuem para você. Não, tem nada a ver com isso. O investimento aqui é na commodity direto, é no ouro mesmo, tá? Só que com a estratégia de opções, eles fazem dividendos sintéticos que geram dinheiro e eles entregam esse dinheiro para o investidor, certo? Estamos claros aqui, né? Que não é um dividendo real de uma ação de uma empresa, tá? O risco de o ouro sem volatilidade é um risco que a gente deve comentar também. Se a volatilidade implícita do ouro cair, o prêmio da call pode diminuir, tá? E a distribuição tende a ficar menor ou pressionada. Upside limitado em bull markets, gente, muito simples. Como a call ela limita a alta para poder fazer a geração da renda sintética, num bull market, como a gente está vendo agora, como você viu no gráfico de comparação do Gold 11 com esse, o Gold 11 subiu para 46% de setembro até agora, certo? Estamos em fevereiro, enquanto ele buscou a metade da rentabilidade, mas ele entregou renda todos os meses de 1% para os seus investidores, que podem ter colocado esse dinheiro aonde eles bem entenderem. Tá? Então, assim, existe um limite de upside, né? De praticamente metade. Se subir 100%, o nosso provavelmente vai subir 50%. Por exemplo, o Auro 11, no caso, tá? É um produto novo, de histórico curto, então não temos muito histórico para a gente estudar ele, mas ele já mostra nesses meses que a resiliência de entrega é o objetivo principal e ele está cumprindo a risca, tá? Então isso é interessante. E por ser um produto novo, a liquidez ainda não é tão alta, mas ele já tem uma liquidez, diga-se de passagem, para pessoa física muito boa para entrar e sair do papel com tranquilidade, tá, gente? Como eu explicaria o papel deste ativo numa carteira de investimentos? Bom, é muito simples, gente. Se a pessoa quer a proteção do ouro para reduzir a volatilidade dessa carteira e também quer renda mensal, o Auro 11 se enquadra perfeitamente nessa estratégia. Ele é uma alternativa, porque ele tem a volatilidade do ouro, mesmo que reduzida, e lembre-se, ela é reduzida tanto na alta quanto na baixa. Então, quando cai, ele também cai menos, certo? Lembre-se disso. Agora, se a pessoa quer capturar a alta do ouro com máxima fidelidade ao gráfico do ouro, o Gold 11, que não paga dividendos, é uma alternativa mais viável, tá? Então, na carteira eu colocaria esse ativo como uma diversificação, uma proteção cambial, porque tem exposição indireta ao dólar, né, uma renda mensal dolarizada indiretamente, e como um seguro, digamos assim, que também paga todos os meses, tá? Mas sempre com um peso controlado. Então, quando eu falo peso controlado, seria o peso do tamanho desse ativo na minha carteira, entende? Esse seria o peso controlado, não seria um ativo âncora, um ativo que vai ter grande parte da minha carteira. Mas, junto com outros ativos satélites, né, que são ativos que ficam ali em volta dos grandes ativos,
encaixaria e eu acho que ainda ajudaria bastante na volatilidade, certo? Eu acredito que seria interessante, sim, para uma carteira de renda, um ativo como este e como outros vários ETFs desses tipos que estão chegando no mercado, né? Ainda mais com propostas bem ousadas, né? Como aquele do Pipe 11, que promete 17% ao ano, tem uma expectativa de 17% ao ano, esse aqui que tem uma expectativa de 12% ao ano. Então, principalmente num bull market vindo aí, é bem interessante a gente poder ter ativos que têm essa expectativa independente do ciclo de mercado. Porque a gente sabe que nos outros ativos que são mais tradicionais, o ciclo de mercado comanda a sensibilidade da volatilidade dos ativos. Tá? Então, isso eu acho muito interessante nesse tipo de ativo como o Auro 11. Tá? Como todos os ativos, né, como todos os ativos que eu sempre comento aqui, eu sempre trago no final do vídeo 5 pontos fortes, 5 pontos fracos sobre o ativo, ou 3, 4 pontos fortes, depende do ativo. Nesse caso, eu trouxe 5 pontos fortes e 5 pontos fracos desse ativo para vocês. 5 pontos fortes. Renda mensal dolarizada, indiretamente, então a gente já tem um pagamento mensal aqui que vem, né, da estratégia da News lá de fora, que entrega e converte e nos entrega esse dividendo aqui. Estratégia pronta de opções, então você tem uma estratégia de alto poder de geração de renda, mas que somente profissionais conseguem fazer ela com perfeição. Então, e assim, mesmo profissionais podem errar, tá? Existe esse risco também. Mas é um ponto forte aqui você poder usufruir de um rendimento vindo de uma estratégia de opções, que é uma coisa muito complexa no mercado financeiro, certo? A volatilidade é o terceiro ponto forte aqui, é um potencialmente menor que o ouro puro, tá? Tanto para cima quanto para baixo. Então, isso nos momentos de queda, além de você estar garantindo a sua renda mensal de 1% ali caindo, no caso de 0,85 caindo líquido na sua conta, você tem menos volatilidade, até mesmo quando o ouro começar a cair, que pode ser longos anos de queda. Quarto ponto, uma diversificação. Então ela é um produto de diversificação de carteira, como eu te falei, ela não seria uma âncora da sua carteira, não seria um IVVB11 da sua carteira, não seria um HGLG da sua carteira, não seria um tesouro direto, não, nada a ver com isso. Mas seria um produto satélite, com uma posiçãozinha ali para incrementar a sua renda ou dar uma diversificação na sua renda até mesmo, né? Ou para aquelas pessoas que têm vários produtos, todos com o mesmo tamanho, também se enquadra, porque aí a diversificação de quantidade de ativos faz a diferença na pulverização da carteira, que também pode reduzir a volatilidade, mas pode reduzir também seu potencial de retorno, tá? Quinto ponto forte é a estrutura operacional clara, né? Grandes market makers fazendo preço de mercado, tem ali liquidez de 2 dias úteis para você vender o ativo e pegar o seu dinheiro. Gente, tem bastante coisa na estrutura operacional desse fundo que eu poderia citar como grandes vantagens aqui, a News, né, por trás de toda a estratégia e operação do fundo. Então, assim, estrutura operacional é um ponto forte aqui, tá? Essa News que está em parceria aí com a Buena Vista, que está inovando o mercado de ETFs aqui no Brasil, está matando a pau nessas estratégias deles com opções. Os caras são expert nisso, tá? 5 pontos fracos, galera. Upside limitado. Então, quando o mercado subir demais, ou quando o ouro subir demais, ele não vai capturar essa alta. Ele provavelmente vai capturar metade do movimento. Em média, metade do movimento, tá? Por quê? Porque precisa fazer a geração de renda com esse upside que a opção vai gerar, tá? E ele entrega isso para o investidor, sai da rentabilidade, no caso. Ele não busca essa rentabilidade porque limita, né, a alta com a estratégia de call, tá? Segundo ponto de fraco, né, dependência de volatilidade para os prêmios das opções. Então, assim, apesar do ouro ser muito menos volátil que outros ativos, a volatilidade é importante para a estratégia de opções, tá? Caso você não saiba. Então, se o ambiente mudar, o provento pode oscilar para baixo também, tá? Isso existe. Então, é um ponto de atenção aqui. Terceiro ponto, tributação de 15% dos dividendos. Então, você já sabe, Brasilzão, ruído político, 15% direto na fonte dos dividendos de ETFs, tá? Quarto ponto, taxa alta para um ETF. Então, quase todos os ETFs de renda passiva possuem taxas muito inferiores, 0,30, 0,20, e esse aqui tem uma taxa de quase 1%, certo? Mas é porque ele entrega renda, ele tem uma estratégia ousada, assim como os ETFs de Bitcoin, de cripto, também são mais caros na taxa. Isso é normal com ETFs mais avançados, mais complexos, tá, gente? São produtos mais caros, digamos assim, profissionais mais caros de mercado para manter esse negócio andando, tá? E o histórico curto, né, pouco tempo de mercado, ele estreou praticamente em setembro, isso nos dá pouco documento de estudo, né, para ver a performance dele ao longo do tempo. Mas já vimos que ele performou em mais de 25% nesses poucos meses, né? Tem ativos que no ano inteiro não bateram, em 12 meses não bateram 25%. Esse aqui bateu, tá? De setembro até agora, fevereiro, outubro, novembro, dezembro, janeiro, fevereiro, 5 meses o cara já fez 25%. A gente tá falando de 5% ao ano. 5% ao mês. Você tem noção? 5% ao mês de rentabilidade? Não é pouca coisa não, tá? Então, gente, esse foi o ETF que eu apresentei para vocês aqui, o Auro 11. Comenta embaixo o que você acha, se tem intenção de investir em ouro, qual é a sua preferência, né? Ganhar a rentabilidade do ouro ao longo do tempo ou
conseguir a metade da rentabilidade do ouro e mais uma renda mensal de 1% ao mês? O que é melhor para você? Tá? Comenta aí embaixo, deixa seu like, se inscreve no canal, nos segue no Instagram se você ainda não nos segue, tá? E se você quer saber se um ativo como esse pode se encaixar na sua carteira, eu também sou consultor de investimentos CVM e eu posso te ajudar na sua caminhada a construir uma carteira de renda para você, uma carteira de crescimento, o que for mais aderente aos seus objetivos financeiros, tá? O que for mais aderente para você é o que eu vou fazer para a sua carteira de investimentos e te ajudar na sua caminhada. Então, se tiver interesse, só entrar em contato comigo, tanto pelo direct do Instagram, ou mandar um e-mail para o e-mail que vai aparecer aqui embaixo, e nós vamos entrar em contato com você para marcarmos uma reunião e conversar aí sobre a consultoria, tá bom? Gente, espero que tenha gostado desse vídeo e até o próximo vídeo, galera.